Olá, gente! Lembrando que esses aqui são conteúdos de aquecimento para o grande evento que é a Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer agora do 19 a 25 de janeiro de 2026, onde eu vou te ensinar o protocolo, o método completo, todos os primeiros passos para você conseguir emagrecer quantos quilos quiser, mesmo comendo doces, massas, bebidas, churrasco e tudo o que queira sem neura após os 40 e 50 anos de idade. Hoje a gente está numa fase de aquecimento, na segunda-feira que começa o nosso grande evento, que vai ser mais pauleira mesmo. E lembrando que se você não está inscrita ainda, a inscrição é gratuita, é online e o evento, as aulas vão ficar no ar para você ver a hora que você quiser, combinado? Tá? E para você se inscrever, se você está no YouTube, procura o link que está na descrição do vídeo, se você não está inscrita ainda. Ok, meninas? Perfeito, tá? Vamos lá. Vamos falar de foco e disciplina. E por que eu quero falar desse assunto para você agora? Eu estou finalizando uma das minhas pesquisas para mandar para um congresso médico. Vocês sabem que na minha história como médica, que era que eu estava me apresentando para vocês, eu sou médica, sou nutróloga, há mais de 10 anos trabalho com emagrecimento, focada no emagrecimento, há alguns anos focada no emagrecimento após os 50 anos, e eu sempre faço pesquisas para conhecer mais as dificuldades, as características de quem busca o emagrecimento e faço pesquisa com as minhas alunas também e sobre o resultado da metodologia. Eu tenho 2 grandes pesquisas publicadas em 2 congressos muito bons, o Congresso Brasileiro de Nutrologia e um Congresso Médico em Oxford ano passado. E esse ano eu fiz mais uma pesquisa mais ampla, geral, com quem quer emagrecer, para entender quais são as dúvidas, os anseios, as dificuldades. E nessa pesquisa, mais de 22 mil mulheres responderam essa dúvida para mim. E não ter foco, disciplina, empenho para o emagrecimento apareceu como a 5ª coisa mais citada quando a pessoa fala, quando eu pergunto qual é a tua dificuldade no emagrecimento, o que te impediu de emagrecer até agora? E as mulheres me responderam frequentemente que é falta de foco e disciplina. Então vamos falar sobre foco e disciplina, tá bom? Ok? Primeiro, o que eu quero te falar sobre foco e disciplina. Quando você me fala que você não tem foco e disciplina para o emagrecimento, eu entendo que você entende que o processo de emagrecimento ele é muito difícil. Por quê? Porque o processo mais difundido, mais clássico, mais divulgado em todos os lugares se baseia no quê? Ou em comer menos ou cortar coisas que você gosta muito na tua alimentação. Seja a massa, seja o doce, seja o salgado, seja a cervejinha, seja a taça de vinho, seja o chocolate, seja o pão francês, o leite. A gente está cheio de terrorismos nutricionais o tempo inteiro na internet. Falando que para emagrecer tem que tirar todas essas coisas da alimentação. E isso já é uma grande barreira para você ter foco e disciplina. Por quê? Porque quando você abre mão de tudo que você gosta e que é importante para você na alimentação, fica muito mais sofrido mesmo, fica muito mais difícil, traz uma sensação de angústia, traz uma sensação de infelicidade, traz uma sensação de tristeza, traz uma sensação de não estar incluída no meio das pessoas que você gosta e que são próximas de você. Porque as pessoas que estão do teu lado, que não estão no mesmo ritmo teu, estão lá vivendo a vida delas normal, comendo o que elas gostam. E quando você está do lado sem poder comer essas coisas também, começa a causar uma angústia, uma tristeza, uma agonia, um sentimento que é muito sofrimento por conta do resultado de emagrecimento. E muitas vezes você nem está vendo esse resultado acontecer. E mais isso fortalece na tua cabeça. Emagrecer é muito difícil, precisa de muito foco e disciplina, tem que abrir mão de todas as coisas que eu gosto e eu não consigo fazer isso. Então eu vou largar de mão porque isso não serve para mim. Isso é muito frequente acontecer. Então, dentro do nosso jeito novo de emagrecer e sem neura,
Você não precisa cortar as coisas que você gosta da tua alimentação. A gente tem meios de manter o que a gente gosta, desde que sejam em estratégias alimentares corretas e momentos e horários e associações corretas. E eu vou dar exemplos para vocês ao longo da semana que vem. Mas se você já acompanhou várias aulas de aquecimento que eu fiz até agora, eu já fui dando várias orientações em relação a isso. Inclusive, eu falei uma e vou repetir hoje, que o fato de você acrescentar alimentos anti-inflamatórios na tua rotina alimentar, na balança de inflamação e anti-inflamação, você coloca mais estímulo anti-inflamatório na tua alimentação e isso sobrepõe algum estímulo de algum alimento que você gosta, mas não tem uma qualidade nutricional tão fantástica assim, mas você não precisa abrir mão dele desde que você vai incluindo alimentos anti-inflamatórios na tua rotina alimentar. Por exemplo, isso é uma das estratégias que a gente usa dentro do Saudável Sem Neura para conquistar o emagrecimento sem esse sofrimento. E quando você não deixa de comer as coisas que você gosta, isso te ajuda a ter mais foco e disciplina, porque você já tira essa parte do sofrimento. Você não precisa se excluir socialmente do meio que você tá. Porque eu costumo falar muito, gente, que o alimento pra gente, hoje, no nosso mundo moderno, ele não serve só para nutrir o corpo e o metabolismo de bons nutrientes. Ele também serve para nutrir a nossa alma. Ele nutre a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o nosso relacionamento com família e com amigos. Porque a alimentação e a comida, ela permeia muito os nossos momentos de confraternização com a família, com os amigos, com as pessoas que a gente gosta. Seja em festas, casamento, aniversário, formatura, ceia de Natal, ceia de Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Namorados. Ou seja, no próprio fim de semana, em casa. Vai almoçar na casa da mãe, da avó, da tia, da irmã. Sempre tem comida no meio dos nossos encontros sociais. Então a comida, ela permeia também esses nossos momentos de socialização que são muito importantes, inclusive para a nossa saúde mental. A gente não consegue ser saudável só no corpo físico. A gente tem que ter um equilíbrio entre saúde física e saúde mental, porque o conceito de saúde, ele é global. Não existe um corpo saudável se a mente está doente. A gente precisa ter essas duas situações aqui. Tudo bem? Tá acompanhando o que eu tô falando? O que eu quero que você entenda é que no jeito antigo, errado, cheio de restrição de emagrecer, realmente é muito difícil de manter o foco e a disciplina. Porém, no jeito novo, que aperta o botão verde no metabolismo, destravando o metabolismo, ele permite que você emagreça sem precisar abrir mão de tudo que você gosta na alimentação. E isso naturalmente já te ajuda a se manter no processo de emagrecimento, porque isso vai te trazer muito mais felicidade, isso vai te tirar a angústia e vai te tirar o sofrimento do processo de emagrecimento. Porque eu não sei como é para vocês, mas eu tenho relação emocional com a comida, da minha comida, por exemplo, paraense. Eu sou paraense e eu tenho uma cultura alimentar, por exemplo, de farofa. Eu amo farofa. Então, para mim, Cláudia, é impensável eu ficar sem farofa, que eu tenho uma relação afetiva com aquele tipo de comida, porque lembra a minha infância, lembra a minha avó que fazia farofa para mim. Então, tem um certo tipo de alimentação que eu gosto muito e que, para mim, não faz sentido nenhum eu deixar de comer. E eu te garanto que nesses mais de 10 anos que eu me mantenho no peso que eu quero ter, porque eu passei por um processo de emagrecimento há uma década atrás, por mais de uma década atrás, e venho mantendo o peso que eu desejo há mais de 10 anos, eu nunca deixei de comer nada que eu goste, que eu quero comer e que isso tenha impedido a minha
o meu processo de emagrecimento a princípio e a manutenção de peso que eu tenho há muito tempo. Então deixa eu te dizer que você não precisa deixar de comer nada que você goste, a não ser que uma coisa que você goste te faça realmente mal. Sabe, quando você come e passa mal, tem dor de cabeça, tem diarreia, tem distensão, tem mal-estar, tem refluxo, fica conversando com a comida. E aí eu sempre peço nessa ocasião para você sempre refletir. Será que vale a pena 5, 10 minutos de prazer enquanto você está comendo aquele alimento comparado a horas que você passa mal depois que você come aquilo? Aí é você que vai pôr na balança se vale a pena ou se não vale. Para mim, não vale a pena. Com as coisas que eu identifico que me fazem mal, que eu até gostava, mas eu gosto muito menos de passar mal do que comer aquilo por 5 ou 10 minutos me sentindo com prazer de comer naquela hora. Eu tenho alimentos, eu tenho coisas que me dá, por exemplo, enxaqueca, que me dá mal-estar. Eu não quero ficar 8 horas, 10 horas de mal-estar para ter 10 minutos de prazer comendo aquilo naquela hora se eu sei que me faz mal. E aí você é livre para decidir. Eu acho que não vale a pena, mas você decide. Fora isso, tá? Se você... O que é conversar com a comida? É uma expressão paraense de quando a comida fica parado no estômago. Que você comeu, tipo, na hora do almoço, mas chega 10 horas da noite e você ainda tá sentindo o gosto daquele alimento voltando na tua boca. Isso é uma expressão de conversar com a comida, tá bom? É uma coisa bem regional minha. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tá acompanhando? Então, quando a gente passa a ter esse entendimento sobre o nosso corpo, sobre o nosso metabolismo, a gente vai avaliando o que vale a pena, o que não vale a pena, o que faz bem, o que me deixa melhor, o que me deixa sem dor, o que faz eu dormir melhor, o que me dá mais energia, mais disposição. Porque se você insiste em consumir alimentos que você já percebeu que não caem bem para o teu organismo, esses alimentos te inflamam, eles roubam energia, eles aumentam o hormônio cortisol, que é um hormônio que aumenta toda vez que a gente tem um estímulo estressante no corpo, e tudo isso atrapalha também o teu processo de emagrecimento. Então a gente tem que entender que quando a gente tem um objetivo na vida e a gente tem um desejo na vida, algumas coisas a gente precisa mudar para a gente ter o resultado que a gente quer. De alguma forma a gente precisa se dedicar, mas também não é nessa loucura, não é nessa neura que o jeito errado exige de você. Porque além de tudo isso, mesmo que você abra mão de tudo que você gosta, você come pouco, você começa a fazer muita restrição por tempo prolongado no teu metabolismo, acaba que o teu próprio metabolismo trava. Por isso que tem gente nesse momento que tá comendo pouco, que tá fazendo alguma dieta, jejum, tá fazendo low carb, fez reeducação alimentar, fez dieta do CAN, fez dieta da sopa, fez dieta dos pontos, várias dietas que tem por aí, e que chegou a um determinado momento, mesmo tendo foco e disciplina para manter a longo prazo, simplesmente parou de fazer efeito. Por quê? Porque o corpo ele não gosta, o metabolismo não gosta de restrição a longo prazo. Então, se você não para de fazer restrição, o teu metabolismo para, o teu metabolismo trava, o teu metabolismo começa a trabalhar contra você e contra o que você deseja, porque ele entende que está sendo agredido e a proteção é ligar o sistema de defesa. Eu falei bastante desses botões até agora, eu vou falar de novo, que é uma comparação que eu faço. O corpo ele tem 2 botões que eu posso ativar. Vermelho, quando está ativado, o metabolismo está travado, está engordando e não está emagrecendo. E o verde, quando está apertado, o metabolismo ele está ativado, ele está gastando energia e mesmo que você não deixe de comer o que você gosta, você consegue emagrecer. Então é perfeito, né? É muito bom. Agora, dito tudo isso, eu também preciso fazer você entender que tem um outro motivo que faz você parar pelo meio do caminho e desistir do processo de emagrecimento, que é uma ansiedade muito grande por resultado rápido. Tem muita gente que fala, ai, se eu não vejo o resultado, eu já paro tudo. Ai, mas eu queria emagrecer rápido. Ai, mas se eu não perder 5, 10 quilos na primeira semana,
eu já não continuo fazendo. Mulher, para com isso. Quantos quilos você quer emagrecer aí? 10, 15, 20, 30? Quantos quilos a mais tem no teu corpo hoje? Quantos, eu gosto de comparar com aqueles sacão de arroz de 5 quilos, né? Quantos sacos de arroz a mais tem dentro do teu corpo hoje de sobrecarga? 2, 3 sacos de arroz, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos? Vai falando aí pra mim. Agora me diz, você ganhou 10, 15, 20 quilos em um mês, em 2 semanas, em uma semana? Você foi dormir ontem magra e hoje, quando você acordou e saiu da cama e se olhou no espelho, você estava com 10 quilos a mais? Não, né? Isso foi um processo de meses, acumulando. Indo, voltando, fazendo dieta, emagrecendo 5, engordando 7, fazendo outra dieta, emagrecendo 2, emagrecendo 3, engordando mais 10 depois, indo e voltando muitas vezes. Ou não voltou nenhuma vez porque nunca tentou emagrecer, mas veio acumulando peso ao longo do tempo. Então, minha linda, presta atenção. É muito insano, é muita loucura da tua parte desejar emagrecer todo esse tanto que você precisa do dia para noite. E cair na bobagem de querer fazer dietas ultra restritivas, de cortar tudo, parar de comer tudo o que gosta, se matar fazendo um monte de academia, começar a correr de uma hora para outra, estourar o joelho, ficar mais machucada ainda. E aí faz todas essas loucuras, uma semana, 2 semanas, e aí fala, nossa, mas eu nem emagreci 10 quilos em uma semana, isso não tá dando certo, vou parar tudo. E aí você fala, eu não tenho foco e disciplina. Mas também eu faço, eu tento, eu faço tudo e não emagreço nada. E esse teu faço tudo é uma semana de loucuras intensas e como você não emagreceu 10 quilos, você já para pelo meio do caminho. Eu sei que muitas de vocês fazem isso sim desse jeito. Então, a primeira coisa que você também tem que fazer na tua cabeça é ajustar o teu desejo com a realidade do que é possível. Você não engordou em uma semana, em 2 semanas, em 3 semanas. Portanto, o teu processo de emagrecimento, ele precisa respeitar essa velocidade para que o teu corpo dê tempo de se organizar, de entender esse teu novo metabolismo e esse teu novo eu. Quando você faz processos muito loucos de emagrecimento, ainda sai pela culatra. Quantas de vocês, num processo doido de emagrecimento, que já tenham feito aí, também tiveram que parar por conta de doença? Porque baixou a imunidade. E aí deu uma infecção urinária, deu uma infecção de garganta, deu uma gripe, deu uma candidíase, deu tontura, deu mal-estar. Eu já conheci recepcionista de hospital que trabalhou em lugares que eu trabalhei por fazer jejum intermitente, ou seja, ficar horas sem comer, desmaiou atendendo o paciente. Desmaiou no meio do trabalho por ficar horas sem comer na loucura de querer emagrecer rápido. Eu já vi gente morrendo com o fígado intoxicado por excesso de chá que tomou. Comprou aqueles chás emagrecedores com 2.200 ervas associadas. Claro que 2.200 ervas aqui eu tô exagerando, mas tem chá de 15 ervas, de 17 ervas, de 20 ervas. E a pessoa pega aquilo e fala, quanto mais melhor. Pega o chá de 20 ervas lá misturada, faz um chá ultra forte, ultra concentrado, para de beber água e passa a beber só chá durante o dia. E aí bebe chá da hora que acorda, em jejum, de manhã, de tarde, de noite, 2, 3 litros de chá por dia. Sobrecarrega o fígado, dá hepatite tóxica e tem gente que já morreu por conta dessas loucuras. Então veja, deixe de pensar em loucura para emagrecer, porque não tem ninguém aqui que precisa fazer loucura para emagrecer, não. Você consegue emagrecer.
e ter resultado sem fazer maluquice, combinado? Preze pela tua saúde, preze pelo teu bem-estar. Assim como eu tô aqui há vários dias nesse aquecimento, te trazendo consciência das consequências da obesidade, que você precisa se mexer para começar a emagrecer, para ter mais saúde, eu também estou nesse momento te dizendo que não é para você fazer loucuras e maluquices e restrições intensas para emagrecer, porque vai sair pela culatra, você vai passar mal. Também vai colocar a tua vida em risco. Deixa eu te falar, no processo de emagrecimento, você tem que buscar e focar em primeiro lugar a tua saúde. Quando você foca o teu bem-estar, a tua saúde, tudo vem acontecendo com o tempo. Você vai perder peso, você vai perder barriga, você vai perder medida, a parte estética vem, você vai se sentir mais bonita, você vai se sentir mais jovem, você vai conseguir entrar numa loja e ter roupas que te cabem. Você vai conseguir olhar roupas na vitrine e conseguir entrar nas roupas que você viu na vitrine, vai se sentir bem. Então, quando você foca num processo de emagrecimento saudável, naturalmente o resultado estético vem, assim como o resultado de perda de peso, medida e saúde. Agora, se você foca na loucura, no emagrecer urgente, no emagrecer rápido, no emagrecer para ontem. Ah, doutora, é porque eu tenho um casamento daqui a um mês, porque tem a formatura da minha filha, da minha neta daqui a um mês, então eu preciso emagrecer urgente. Aí não, né, minha filha? Formatura. Marcou a formatura de um mês para o outro? Que faculdade é essa que dura um mês para a pessoa se formar e já está se formando? Quanto tempo que essa pessoa está fazendo faculdade? 2 anos. Tem faculdade hoje de 2 anos, mas está pelo menos 2 anos. 3 anos, 4 anos, você sabendo que ia ter uma formatura. E agora que você resolveu emagrecer? Um mês antes? Quanto tempo você está sabendo que teu filho, teu sobrinho, teu afilhado vai se casar? 3 meses, 4 meses, 5 meses e você resolveu emagrecer nos últimos 15 dias? 10 quilos para entrar no vestido do casamento? Desculpa, mas você perdeu o time, você perdeu o tempo desse emagrecimento. Você devia ter começado 3 meses atrás, 4 meses atrás, 5 meses atrás. Tá faltando um mês para o evento importante? Esqueça, não vai emagrecer 15 quilos no mês. Se emagrecer é na base da loucura, se emagrecer vai chegar no altar e vai cair dura, desmaiada, passando mal. Vai parar no hospital. Quantas pessoas já passaram mal, tremelique, parou no hospital, taquicardia, pressão alta com o uso desmedido de remédio para emagrecer. O remédio que está na moda, a caneta que emagrece, que dá náusea, enjoo, vômito. É frequente a internação de pessoas com efeitos colaterais intensos de mal-estar, de vômito, de desidratação, inclusive na UTI. Até pouco tempo atrás, o Alex, meu marido, era plantonista de UTI, trabalhava vários dias na semana na UTI. Toda semana tinha um caso desse por lá, de gente internada na UTI, por desidratação grave, distúrbio hidroeletrolítico, que é quando falta sais no sangue, por desidratação de tanto vômito e diarreia por causa de uso desmedido de medicação, que você ouve um vídeo na internet e fala, eu vou comprar esse remédio na farmácia, não sabe qual é a dose, não sabe qual é a orientação para você, não sabe se é para você, ou manda formular. E eu já tive também caso de conhecida próxima, não vou falar quem é, que se ela estiver assistindo aqui ela vai ficar magoada comigo. Mas eu já tive caso de conhecida próxima que mandou formular a mesma fórmula da amiga na farmácia de manipulação, tomou e desmaiou no meio do trabalho, de passar mal. Teve que o bombeiro lá do trabalho, do shopping onde ela trabalhava, ir atender ela passando mal, desmaiada, lá no trabalho, porque tomou a fórmula da amiga. Quantas de vocês já fizeram loucuras iguais essas aí na ansiedade do emagrecimento rápido? Justamente no pensamento, eu não tenho foco e disciplina para emagrecer, então eu vou cortar caminho. Não existe cortar caminho na saúde, não. Tá? Tenha consciência disso. E tenha consciência que se você engordou além do que você deseja, 10, 15, 20, 30 quilos, tem um processo para esse peso sair do teu corpo. E que não adianta você fazer maluquice. E alguma coisa ou outra vai ficar de consequência.
Toda vez que eu posto foto minha do meu emagrecimento, muita gente fala, ai, mas pra onde foi a pele? Ai, fez cirurgia plástica, ah, não sei o quê. Ah, não fiz cirurgia de retirada de pele porque dentro daquilo que eu quis ter até o momento, eu achei que eu não precisava fazer. Então eu não fiz. A minha barriga voltou a ficar linda, maravilhosa, como era antes de eu engordar 30, 40 quilos, somando a gravidez 50? Claro que não, gente. Uma pele que eu deixei esticar desse tanto, que passou de 100 quilos, vai voltar exatamente pro lugar como era antes? Não, tem estria. Eu tenho estria pra tudo quanto é lugar. É que na foto de longe não dá pra ver. E eu não sou louca de ficar postando foto onde aparece o pior ângulo meu de estria. Nenhum ser humano normal é maluco de postar o seu pior ângulo na internet. Você quer mostrar o teu melhor. E é isso que eu faço. Obviamente que eu tiro foto. Olha, essa daqui ficou maravilhosa. Eu vou postar essa. Eu não vou postar que eu achei que eu tô requenguela, torta, que eu tô parecendo mais barriguda ou que as minhas estrias estão parecendo demais. Imagino que você seja assim também. Você quer postar o teu melhor. Você quer mostrar o teu melhor ângulo. Então eu falo, eu fiquei com estria. Eu não tinha estria antes de engordar. Eu vou fazer o quê? Sentar a chorar? Não. Eu tenho que ser mulher, adulta o suficiente para entender que eu fiz, desculpa a palavra, mas é isso. Eu fiz uma cagada com o meu corpo, deixando ele chegar desse tamanho e quando eu voltei, eu tenho uma certa consequência. Agora, que ele tá bom, perto da onde eu cheguei, ele tá maravilhoso. Se precisasse ter feito cirurgia para tirar a pele, porque não voltou pro lugar, provavelmente eu teria feito também, mas no meu caso, eu acho que não precisa e acho até agora que não precisa. Na idade que eu tenho hoje, eu tenho 42. Mas, com certeza, o que me ajudou a ter um processo de emagrecimento saudável, sem pelanca, sem cara de doente, sem cara de morto, sem indo parar no hospital internada, é ter focado num processo saudável. Num processo que garante bons nutrientes para o corpo no processo de emagrecimento, sem loucura, sem maluquice, sem querer vender a alma pelo emagrecimento, porque não vai dar certo. Combinado? Que a gente tem que entender que tudo que a gente faz, a gente paga um certo preço, ou mais ou menos, e que a gente tem que entender que as nossas escolhas de vida, até então, elas têm uma certa consequência. Porém, eu posso, se eu quiser melhorar muita coisa, e posso trabalhar com tudo isso de uma forma positiva e melhor, e me amando mais e tirando aquela carga negativa de cima da gente, do nosso corpo. Então, tudo isso tem a ver com foco e disciplina quando você alinha tudo isso, tá? E outra coisa muito importante é você entender que você não precisa mudar tudo de uma vez, mulher. Ai, porque as pessoas... vou começar segunda-feira. Então, segunda-feira eu passo no supermercado, só compro folha, um monte de alface, alimento diet, light... Cortou açúcar, zero açúcar, não quero mais refrigerante, não tomo mais nada de açúcar no café, no chá, vou trocar tudo por adoçante, não como mais nada de pão, nada de massa, nada de fritura. A partir de segunda-feira na minha vida é só folha e frango grelhado. Daí vou logo para academia, como eu quero resultado rápido, 2 horas na academia. Ah, eu não posso pagar academia, então eu já vou correr. Né? Correr na rua é barato, é de graça. Então, que negócio é esse de começar caminhando? Todo mundo fala que caminhar não emagrece, então eu já vou correr. E vai lá, bonita, correr com 10, 15, 20 quilos em cima do joelho. Passou uma semana, tá como esse joelho? Estourado. E aí você fala, ai, não tenho foco e disciplina, emagrecer é muito difícil. Não, mulher. Vai fazendo uma coisa de cada vez. E até nisso... eu pensei, até nisso, o Saudável Sem Neura te ajuda. Porque no Saudável Sem Neura, eu te ensino, eu te mostro que existem 4 grandes grupos que a gente pode se enquadrar no emagrecimento, que eu chamo de rotas. Que você vai ver isso numa aula específica na semana que vem. Saindo da rota do metabolismo que você tá, você vai seguindo um passo a passo, uma coisa de cada vez. Primeiro, na alimentação, eu vou focar aqui. Por exemplo, ansiedade, você vai focar numa alimentação anti-inflamatória. Se você tá no platô, que tá travada, não tá conseguindo emagrecer mesmo fazendo dieta, você vai para uma outra estratégia alimentar de baixo índice glicêmico. Fica tranquila que você vai ver tudo isso semana que vem com mais calma e vai poder ver, rever quantas vezes você quiser e fazer as suas anotações dessa sequência de qual rota você tá. Só que é importante que você entenda que é uma coisa de cada vez. Fazer tudo ao mesmo tempo não vai te ajudar e pode prejudicar, inclusive, a tua saúde
física e mental, e fazer você pensar que você não dá conta e você desistir pelo meio do caminho. Toda e qualquer mudança, ela não é confortável, por menor que seja. Por quê? Porque o cérebro, ele se acostuma com um tipo de rotina, seja ela boa ou ruim. Mas você tem uma rotina, você tem um hábito, você está acostumado a fazer aquilo daquele jeito. Então a tendência do teu cérebro é sempre querer voltar para aquilo que você está acostumada. E aí quando tem uma mudança, tem um certo desconforto, tem uma certa rejeição, porque o teu cérebro precisa fazer um esforço maior. Eu gosto sempre de dar um exemplo quando a gente aprende uma habilidade nova. Para quem dirige, para quem anda de bicicleta, para quem cozinha, para quem faz crochê, para quem costura, para quem aprendeu alguma coisa na vida nova que você não sabia fazer. Quando você estava aprendendo, não era mais difícil? Não era desconfortável? Bicicleta. Quem aí anda de bicicleta? Ou quem dirige? Eu acho que a grande maioria de vocês ou dirige, ou sabe dirigir, ou sabe andar de bicicleta, ou sabe cozinhar. Vamos focar nesses 3 exemplos aí. A primeira vez que você foi fazer um arroz, você ficou meio nervosa, não é? Quanto eu coloco de cebola? Será que eu refogo, não refogo? Quanto eu ponho de água? Será que a água é quente, é fervendo, é fria? Será que já está na quantidade certa? Será que tá bom o arroz? Será que ele vai ficar soltinho? Será que ele vai ficar queimado? Quantas vezes o arroz ficou queimado no fundo, ficou papa no meio e ficou cru em cima, antes de você aprender? Hoje, se você faz arroz muitas vezes, você já nem pensa mais, você já vai lá, você já sabe qual é a quantidade pro tanto de cebola, ou pro tanto de alho, ou pro tanto de água. Você já coloca lá, você já sabe qual é a altura do fogo que tem que ficar. Quando você vai olhar a panela de novo, já é praticamente na hora de desligar e o arroz está pronto, está soltinho, não é assim? Só que a primeira vez foi difícil. Agora vamos para quem dirige. Para quem dirige foi o terror. Quando você começou a dirigir, você falava, meu Deus, eu não sei se eu olho para frente, se eu acelero, se eu passo a marcha, se eu freio, se eu olho para a pessoa que está andando de bicicleta do meu lado, se eu olho para o sinal que está verde, que está vermelho e para o outro carro que está passando na outra rua. Não é um desespero? Não dá vontade de sentar, chorar e dizer, eu não sei dirigir, isso não serve pra mim, eu nunca vou aprender, meu Deus do céu, a primeira vez que você vai dirigindo é um desconforto, você não sabe estacionar o carro, você não sabe a marcha, você pensa na marcha, você fica em desespero. Mas depois de um tempo que você está dirigindo, você nem sabe mais quantas vezes você apertou no acelerador, no freio, quantos sinais vermelhos você passou, você nem lembra do teu caminho, porque você dirige tudo no automático, pensando em outra coisa, pensando lá na frente, pensando quais são as tarefas do trabalho, coisa dos meninos na escola, tarefa de casa, coisa do marido. Você vai, você nem pensa mais no teu caminho. Piloto automático. Não é assim? E na bicicleta a mesma coisa. Primeira vez que você foi andar de bicicleta, principalmente se você aprendeu a andar de bicicleta mais velha que nem eu. Eu ganhei a minha primeira bicicleta com 11 anos. Nossa, mas eu caí muito no chão. Pra mim parecia impossível se equilibrar na bicicleta. Só que você vai aos poucos, né? Você dá uma primeira pedalada, uma segunda, fica 10 segundos em cima da bicicleta, cai, levanta, vai de novo, tenta de novo. E vai ficando melhor, até que chega um ponto que a gente até fala, andar de bicicleta, né? Quando a gente quer falar de alguma coisa assim que a gente lembra, é igual andar de bicicleta. A gente nunca esquece. Aprendeu, nunca mais esqueceu. Então é a mesma coisa com o teu novo hábito, com o teu novo estilo de vida. A partir do momento que você aprende se alimentar melhor, a identificar o teu corpo, o que é melhor para você, o que não é bom para você, os horários de alimentação, as associações, entende que não é só a alimentação que vai fazer você emagrecer ou engordar. Tem o comportamento, ansiedade, estresse, como é que você lida com as coisas do dia a dia. Tudo isso influencia no nosso processo de emagrecimento, porque essas coisas fazem a gente parar ou desistir no meio do caminho do objetivo que a gente quer. Eu já falei pra vocês e vou falar de novo. Toda mudança, antes de ficar bom, fica muito ruim. A gente se sente muito desconfortável, a gente se sente perdida, a gente se sente atrapalhada. A gente até duvida se é bom mesmo fazer a mudança, porque antes de ficar bom, fica ruim. Só que depois que fica bom, fica muito melhor do que você estava antes. Então, dê um tempo pro teu corpo. E seja gentil com você mesma. Porque vai ter dias que você não vai conseguir fazer bem, que você não vai conseguir fazer direito, que você vai enfiar o pé na jaca. Tem aquele dia que emocionalmente você tá mais abalada.
Aconteceu algo de ruim na tua casa, no teu trabalho, e você não tá com saco naquele dia para fazer as coisas da forma que você poderia fazer. E tá tudo bem. Você precisa viver, você precisa digerir aquela situação. Você precisa ser gentil com você nesse momento e dizer: hoje eu não tô conseguindo fazer, mas amanhã eu consigo, depois de amanhã eu consigo, mas também se dei prazo para sair do bode. Vocês entendem o que é bode, gente? Que também é uma expressão paraense. Que é uma, assim, quando você tá na fossa, quando você tá chateada com alguma coisa, quando você tá vivendo uma dor, que é um tempo de você se recuperar. Também se dê um prazo para viver aquele sofrimento e para absorver aquele sofrimento. Você fala: não, hoje eu vou sofrer, mas amanhã eu tô melhor. Hoje eu vou me dar um tempo, mas amanhã eu volto ao normal. Não, eu não consigo amanhã. Eu preciso de 2 dias para absorver porque foi pesado. Mas daqui a 2 dias eu volto. Não, eu preciso de uma semana, mas segunda-feira, terça-feira, quinta-feira eu volto. E aí, volte. Passe a cumprir aquilo que você promete. Se você não cumpre aquilo que você promete e aquilo que você fala para você mesma, você não é uma pessoa de palavra. E entenda que a nossa palavra, ela serve pra gente também. Não é só o que a gente promete pros outros, não. É aquilo que a gente promete pra gente mesmo. Se você tá comigo nessa semana de aquecimento aqui, se você tomou a decisão de que você vai fazer diferente, que você vai emagrecer, que você vai sair das dores que você sente hoje, do desconforto que você tem, seja ele qual for, não aguenta levar bronca do médico, tem medo de morrer, tem medo de ter uma doença mais grave, não aguenta mais sentir dor física, não aguenta se olhar no espelho, tá passando por uma situação complicada no relacionamento, porque tem vergonha de tirar a roupa na frente do marido, porque a questão sexual em casa já não tá mais legal, porque o casamento tá meio bambeando por causa dessa situação de peso, estresse, doença, ansiedade, raiva, descontentamento, pânico. Se você tomou a decisão de que você vai mudar, mude. Não quebre a sua palavra com você mesma. Se comprometa com você e cumpra a sua palavra. Porque você precisa cumprir aquilo que você fala para você. Porque se você é uma pessoa que fala e nunca faz, quando você fala, vou fazer, o teu próprio cérebro fala pra você: mulher, você nunca faz. Então não é dessa vez que você vai fazer. Deixa isso pra lá, isso é bobagem, fica do jeito que você tá. Você não consegue mesmo, você nunca cumpre o que você promete. Então, agora você vai ser uma pessoa que cumpre sim o que promete, que não desiste, que não larga as coisas pelo meio do caminho. E quanto mais você for essa pessoa que não desiste, que cumpre a sua palavra de você para você mesma, porque em primeiro lugar a pessoa que mais você tem que respeitar é você mesma, o teu cérebro vai entender que você sim é uma pessoa de palavra. E quando você disser que vai fazer, você vai fazer e o teu cérebro vai te ajudar. E as pessoas que estão ao teu redor também vão te respeitar. Porque se você é uma pessoa que fala sempre que vai fazer, que vai emagrecer, que dessa vez vai, e desiste pelo meio do caminho, as pessoas que estão do teu lado não confiam mais em você. O teu marido não confia em você, o teu marido não confia em você, o teu companheiro, o teu filho, a tua filha, a tua esposa, teu pai, tua mãe, a tua amiga, a tua vizinha não acredita nas coisas que você fala. Então você precisa ser uma pessoa de palavra. Você precisa ser uma pessoa que se compromete, que se respeita para ter o respeito dos outros que estão ao teu redor. Porque quando você abrir a boca para falar que você vai fazer, não vai ter ninguém dizendo: não, ela não faz. Vai ter muita gente dizendo: essa mulher aí é ponta firme. Porque ela, quando diz que vai fazer, ela faz e não tem ninguém que segure. E eu vou dizer isso pra vocês, é bom ser uma mulher assim. Eu sou uma mulher assim. Quem tá ao meu redor, quando sai da minha boca que eu vou fazer alguma coisa, todo mundo me respeita. Porque quando eu falo o que eu vou fazer, eu faço. E todo mundo que tá ao meu redor acredita que eu vou fazer. Não tem dúvida nenhuma que eu vou fazer.
E a nossa vida fica muito mais fácil. E assim é mais fácil ter foco e disciplina também. Porque não tem ninguém te questionando. Porque todo mundo sabe que se você fala, você faz. Então, veja que para o emagrecimento é uma mudança de comportamento. É uma mudança de você, de dentro para fora. Não é só o que você come. É o que você come, é o que você fala, é o que você pensa e principalmente é o que você faz. Um dia após o outro. Você não precisa ser perfeita. Você não precisa estar 100% no prato correto, saudável, 100% na academia, 100% zen, que nunca sai da linha. Mas você precisa ser uma pessoa que busca, faz e tenta ser um pouco melhor a cada dia. Que faz, não que faz tudo o tempo inteiro, mas faz tudo o que é possível você fazer naquele momento e naquele dia, respeitando a tua realidade, respeitando o teu metabolismo, respeitando aquilo que você tem acesso, a tua cultura e o meio que você está inserida. Lembrando que esses aqui são conteúdos de aquecimento para o grande evento que é a Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer agora do 19 a 25 de janeiro de 2026, onde eu vou te ensinar o protocolo, o método completo, todos os primeiros passos para você conseguir emagrecer quantos quilos quiser, mesmo comendo doces, massas, bebidas, churrasco e tudo o que queira sem neura após os 40 e 50 anos de idade. Olá! Tudo bem? Tudo! Que legal! Cristina, muito obrigada por você estar aqui essa noite, aceitou o meu convite, o convite da minha equipe para você conversar um pouco com a gente, contar a tua história sem neura aqui e ser exemplo, né, para outras mulheres aqui que querem conquistar coisas parecidas com o que você conquistou. Que legal! Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com a senhora, com todas as alunas que estão chegando, né, as pessoas interessadas. E para mim uma alegria dobrada, porque eu nunca imaginei que eu ia estar hoje, né, que eu comecei lá naquela semaninha de aquecimento e hoje eu estou aqui com 16 quilos a menos. Olha, estou ouvindo a sua aula aí, realmente, assim, é isso mesmo, é um sucesso esse plano. Eu me atirei de cabeça, né, doutora? Porque eu estava muito desanimada, muito fatigada, muito cansada, eu estava toda inflamada. Sou da Rota 3. E me identifiquei demais com tudo que a senhora fala, sempre me identifico. E para mim, assim, já na primeira semana de aquecimento, assim, eu já notei o resultado incrível. É incrível. E é bem isso, não é o tanto que a gente come, é o jeito que a gente come. Claro, os alimentos têm a sua característica e tal, e tem o momento certo de usar e tudo, mas a maneira como eu comia, nossa, a quantidade, as escolhas que eu fazia. Nossa, esse programa assim é um divisor de águas. Hoje na minha família eu digo, minha vida é antes e depois da doutora Cláudia. Todo mundo conhece a doutora Cláudia aqui em casa, já viu seus vídeos também. E, nossa, eu tô muito feliz mesmo. Que maravilha. E foi 16 quilos em mais ou menos 5 meses, né? E meu botão verde, ele soltou mesmo, né? Porque eu nem tô fazendo atividade física, né, doutora? Numa das várias vezes que eu entrei em contato com suporte, eu fiz uma artrose no joelho. E aí eu não podia fazer atividade física, aquilo me incomodava e tal. Mas assim, bem tranquilo, eu fui seguindo o protocolo ali, fui seguindo as dicas e vendo os vídeos e falando com as meninas. E as mentorias também são ótimas e foi dando certo, sabe? Realmente funciona, dá certo. Nossa, eu era muito ansiosa, hoje eu vejo a minha diferença mesmo com a alimentação. E é uma rota que eu desenhei, essa rota da ansiedade, porque é uma das coisas que mais destrói o resultado da gente, é essa ansiedade. E a ansiedade, ela se reflete não só como a gente se relaciona com a gente, porque é um sofrimento, né? Quando você é muito ansiosa. Mas ela também interfere no nosso relacionamento com as pessoas que convivem com a gente o tempo inteiro, né? Porque você quer que as pessoas fiquem na velocidade da tua cabeça e você começa a fazer cobranças muito loucas, assim, para as outras pessoas. A gente não acredita, né, doutora? Eu agora, por exemplo, eu fiquei 2 semanas atrás na casa dos meus pais, né? E meu pai, diabetes, a minha mãe também. E o meu pai, eu preciso emagrecer. Eu disse, pai, vamos seguir, vamos fazer, eu vou te dar as dicas, né, da doutora Cláudia. E meu pai, mas eu não quero parar de comer. Não, eu fico nervoso, depois eu tomo minhas medicações, e daí se me dá alguma coisa, se eu fico sem comer, eu disse, pai, tu vai ficar muito mais alimentado do que tu tá agora. E ele
fez e ele já emagreceu 5 quilos. Ah, que delícia! Nossa, ele tá muito feliz. Ele me agradece, minha filha, muito obrigada. Medi a minha glicose 95, tava sempre em 158, mesmo com medicação. Ele tá, assim, maravilhado. É saúde plena, é saúde. Comer é saúde. A gente precisa colocar bons nutrientes no nosso corpo. E claro, como tudo é uma contrapartida, inclusive o nosso metabolismo, ele gosta de jogar com essa contrapartida. Se eu passo a colocar melhores nutrientes para mim, eu não preciso abrir mão daquilo que eu gosto, que aí é uma contrapartida para o metabolismo e para a mente. Porque quando você pode comer também o que você gosta, não tem essa questão de sofrimento. Quando a gente fala em emagrecimento, essa é a primeira reação da maioria das pessoas. Ai, mas eu vou sofrer, é difícil. Eu sempre falo que eu faço muito curso o tempo inteiro. Tanto curso de desenvolvimento pessoal, de coach, de parte médica, mas eu faço muito porque eu lido muito com pessoas, então eu tenho que cuidar de mim também, né? O tempo inteiro. Porque senão a gente passa essa energia ou absorve a energia de todo mundo que a gente tem contato, enfim. Mas é incrível, porque todos os cursos que eu faço, quando alguma pessoa que está palestrando lá vai dar um exemplo de alguma coisa difícil de fazer, fala de dieta. Fala, emagrecer é difícil, fazer dieta, muita disciplina. Eu falo, ai meu Deus, todas as pessoas falam que é difícil. E na verdade é muito mais fácil do que a gente pensa e muito mais fácil do que muita gente já tentou no passado com sofrimento. E abrir mão das coisas que gosta, né? Isso acho que é uma coisa que trava muitas pessoas. E esse programa é um programa que não tem isso. É um programa que tudo bem se por acaso tu comer e, sabe, ensina o jeito de comer. Mesmo que tu coma, né? Depois tudo bem, comeu ali, mas daqui a pouco retoma de novo e vai em frente. E é muito bacana de ver como o organismo da gente responde isso. Né? Eu tô aprendendo muito, assim, porque eu vi que meu organismo, nossa, ele responde muito bem, né? E dá resultado. Essa semana de aquecimento, para mim, lá em setembro, ela deu resultado. De cara, quando eu iniciei ali fazer o programa, eu tava bem confiante que realmente ia dar certo. E eu me atirei de cabeça e realmente assisti vídeo, assistia, voltava, não, mas isso aqui não pode ser, não, deixa eu escutar de novo. E eu olhava, não, mas não é possível, é verdade isso mesmo, mas eu vou experimentar. E dava resultado. E eu nem tinha balança, eu tinha uma balança analógica que eu nem queria me pesar naquela balança, porque comecei com 81 quilos. E agora eu já tenho uma balança digital, eu vou lá, eu quero saber meu peso, eu quero ver o resultado. Eu comi, olha aqui, apareceu, o corpo responde, sabe? E é uma coisa impressionante, assim, é um autoconhecimento, né? Sim. E é muito bacana de ver como os alimentos fazem diferença na nossa vida, a maneira como a gente ingere, é um aprendizado. Sim, é. E aí, até aproveitando essa questão de comer sem neura, o que você manteve na tua alimentação sem neura? O que você come? Churrasco, né? Eu sou gaúcha, né? Churrasco, carne vermelha, porque a minha família sempre tem o hábito de fazer assados e churrasco e tudo mais. Salsichão, farofa, pudim, torta. No final do ano eu tomei uma champanhe, né? Cervejinha. Mas sempre assim, com aquela segurança, porque, claro, eu já fiz em outros momentos também tentativas frustradas, né, de emagrecer. Me sentia muito culpada, né, porque realmente, de fato, né, acabava engordando de novo. Mas agora, eu como aquilo ali que, né, naquele momento ali, um pedaço de torta né, do meu aniversário, eu comi um pedaço de bolo de morango. E tranquilo, depois eu retomo e vai tudo bem. Sim, a gente consegue ter o corpo responde. Uhum. O corpo responde. Sim. E aí, até aproveitando, Cristina, eu quero mostrar aqui tua evolução, que ela é fantástica, né? Na parte de fantástica. Eu estava num aniversário aqui. E aí eu já estava iniciando meu programa, mas eu fui lá, eu comi salgadinho, experimentei bolo, tomei, né, champanhe que tinha lá, enfim, a bebida e tranquila. Fui no aniversário, compartilhei da alegria das pessoas, não deixei de ir. E depois dessa foto eu tirei agora, segunda-feira. Olha só, que maravilha, evolução. E hoje a tua vida, com esses 16 quilos a menos, o que mudou? O que era a Cristina antes e agora? Doutora, assim, é uma mudança tão grande, porque não é só física, né? O seu programa não é... O seu programa, ele é físico, ele vem de toda uma questão física ali, mas a gente tem um retorno tão grande psicológico, tão grande, porque a minha vida ficou leve. Hoje eu posso
me libertar dessa questão da comida. A comida não é mais um problema para mim. Eu sigo ali as dicas, eu entro nas estratégias, eu tô tranquila. Eu visto as roupas que eu quero, eu tô com um peso melhor, eu tô com uma melhor qualidade de vida. As minhas dores que eu tinha dor nas articulações, estava toda inflamada. Eu roncava, meu marido me dizia que eu tava roncando, eu parei de roncar. Então, assim, saúde física e mental, né? E psicológica também, porque isso dá também um empoderamento pra gente, assim, nossa, eu me sentia tão, assim, impotente em relação ao peso que eu tava e tentava e não dava resultado, e agora, nossa, isso deixa de ser um problema. Eu Uhum. posso me focar em outras coisas, sabe? Então é maravilhoso, é uma coisa assim, é um presente, Que legal, que é um legal. presente. Tô tão feliz com isso, eu fico Uhum. sempre emocionada. É muito legal ouvir essa É, transformação. Porque. E a gente começa a ficar bem quando começa, quando decide. E aí vai colhendo. Porque, assim, eu também incentivo muito vocês, né? Comemora, perdeu, comemora. E olha, não é só perder peso, é melhorar a ansiedade, é dormir melhor, é se é, relacionar melhor com você mesma, com as outras pessoas. Vai comemorando tudo isso, porque primeiro você fica bem. E aí, isso vai sendo uma consequência. É um ciclo positivo, na verdade, que a gente vai colocando, a gente vai ficando bem, e daí a gente fica melhor ainda. E depois fica é. melhor, melhor e melhor. E vai refletindo no peso, na tranquilidade, na saúde. E quantos anos você tem hoje, Cristina? 54. 54? Você já entrou na menopausa? Tá pré-menopausa? Já eu tô, assim, nos calorões, né? Eu tô muito bem, daqui a pouco me dá aquele calorão. É, que é uma fase muito tensa pra gente, né? Dá o É uma fase desconforto complicada. físico, a parte da ansiedade, de qualidade de sono. E quando a gente vem com essa alimentação, principalmente a de ansiedade mesmo, essa rota de ansiedade ajuda muito a melhorar Muito, esses sintomas da menopausa também, porque também sim. aumenta a ansiedade na menopausa. Porque a gente tem que aprender a se relacionar com uma realidade com um corpo diferente, com um metabolismo diferente, não é? E com reações diferentes no nosso corpo, que a gente também não estava acostumado. É. Para mim veio na hora certa, assim, eu tive, nossa, até hoje eu tive muita sorte, assim, de conseguir ver esse vídeo, né, de ver essa aula acho que foi no YouTube agora, e, e a aula, assim, me encantou e eu apostei. Vou lá e foi a melhor coisa que eu já fiz, por mim, foi a melhor coisa que eu já fiz. E por algum momento tu achou que o que eu estava falando não fazia sentido, ou não existia? Ah, não existe isso de emagrecer sem cortar o que gosta. É que a gente tem muito aquela coisa da cultura, né, de que a gente tem que reduzir o que come. A gente tem muito isso, assim. E eu olhava aquilo e disse, nossa, e realmente a gente come muito melhor. A gente come muito mais saudável, a gente come coisas que realmente são de qualidade, né? É um alimento que é acessível, sempre teve ali, só que eu não sabia aplicar para mim, não, né? E aquilo é meio que parece que é inacreditável, né? Parece que não, nossa, isso que ela tá falando, mas realmente, assim, ó, eu me dou conta hoje que eu comia muita coisa ruim, fast food, né? E vivia esfomeada. E hoje eu como coisas de qualidade, alimentos, frutas, legumes, verduras, comidinha caseira. E eu tô muito mais satisfeita. Realmente eu não passo fome. Nada, nada, nada. Então, e me sinto muito melhor. E isso é uma coisa que quem pensa assim, vou fazer dieta. Nossa, eu vou ter que parar de comer. Uhum. E não é assim. Pelo contrário, né? Vai nutrir, vai realmente hidratar o corpo. Eu tomava pouquíssima água. Hoje eu me dou conta de quanto pouca água que eu tomava. Hoje eu tomo muito mais água. A minha pele, esses dias eu tava passando a mão assim no meu cotovelo. Nossa, meu cotovelo tá lisinho. Meu cotovelo tá lisinho. É da água que eu tô tomando, Aham. né? Porque a gente não se dá conta que a gente tem que tomar água. E a gente acaba optando muitas vezes por um refrigerante, uma bebida que não é tão saudável. E o corpo precisa de água, Sim. né? Então, essas coisinhas são muito detalhe, assim, sabe? Que a gente acaba percebendo, nossa, e o corpo agradece. O corpo É, agradece. e eu falo sempre que é uma vantagem, na verdade, o nosso metabolismo, ele responder a tantas coisas, que não é a história de comer menos e se malhar mais, né? Ir para academia, se matar. Tanto que esse processo, você focou nas coisas que você podia fazer. A alimentação, a água, né? Gerenciamento de estresse, sono, essas coisas que eu bato muito nessa questão mental, Uhum. sem fazer atividade física. E É, foi 16. sem poder. Eu até gostaria de começar a fazer, Uhum. mas agora eu tô terminando o tratamento, né, do joelho que eu levei.
Uhum. E aí, quando puder, eu vou retomar. E com certeza o fato de você estar com menos sobrecarga de peso no teu joelho acelera o processo de tratamento, Uhum. de cura. Provavelmente teu ortopedista deve ter te falado isso, né? Sim, ele disse pra mim que auxiliaria bastante eu emagrecer, né? E, nossa, 16 quilos, né, doutora? Sim, sim, é uma evolução maravilhosa, fantástica. Maravilhosa. Melhor ainda que é sem sofrimento, que é comendo. Sim, Comendo melhores comendo. alimentos, sim, é a história da contrapartida, a gente tem que dar uma contrapartida e mantendo as coisas que são importantes para você. E uma coisa que vai acontecendo naturalmente, às vezes coisas que a gente comia nem era tão importante, mas você vai comendo por hábito, vai entrando na rotina, come, todo mundo tá comendo. E hoje, quando você vai criando um ambiente anti-inflamatório, você nem aguenta mais comer das coisas do jeito que você comia antes, porque se você come, o teu corpo já reage e você já consegue perceber, porque você está num Isso. ambiente anti-inflamatório. Antes, quando você estava num ambiente inflamatório, com dor, você acrescentava, comia, sei lá, o fast food em excesso. Você já nem sentia mais o que era uma coisa, o que era outra, porque você não consegue perceber. Isso eu notei, assim, essa sensibilidade agora para os alimentos, assim, que de repente você vai comer. Nossa, eu nem me imagino comendo aquilo ali. E a reação, como é que eu ia me sentir? Extremamente pesada. E antigamente aquilo passava batido, tipo, comia e comia em quantidade, né? Conhecer também os sinais do corpo, fazer essa leitura, eu acho que isso ensina muito também. Sim. É. Sai da lista fechada, porque todo mundo quer, mas me dá a lista aí do que é alimento inflamatório, o que, que não é. Eu falo, gente, é individual. Claro, a gente tem um grupo, legumes, verduras, vegetais, eles são potencialmente anti-inflamatórios. Mas, individualmente, alguns deles podem ser inflamatórios para você, para o teu corpo. Por isso que você tem que perceber. Tem muita gente que fala, eu como, sei lá, feijão. Eu como feijão, já começa a doer meu estômago, já me dá gases, já fica, né, com flatulência, não sei o quê. E aí, se eu como. Mas aí a pessoa continua comendo feijão. Sim, Sentindo não se dá raiva, conta, né? não é? Sim. Porque, na verdade, está acostumada com aquela sensação de estar realmente fatigada, de estar até enjoada, né? Assim, parece que está plena, né? O estômago. Mas também é muito importante a gente saber quais são as alternativas, né? Pô, se eu não posso. Porque muita gente fala, qual é o alimento? Eu falo, gente, não é o alimento. O que você precisa é do nutriente, não é daquele alimento especificamente. Você precisa do nutriente que o alimento dá. Então, se você não pode comer aquele alimento por uma particularidade sua, você tem que buscar aqueles nutrientes em outros alimentos. Então, quando a gente começa a olhar que o que eu preciso é do nutriente, não daquele alimento específico, eu também não fico sofrendo, né? Porque tem gente que eu falo, por exemplo, eu defendo a parte de chá, termogênico, canela, gengibre. E aí tem gente que fala, mas eu não posso, minha pressão aumenta. Eu disse, então tá bom, respeita. Não é por isso que você vai deixar de emagrecer. Vamos para outro estímulo. Vamos lá pro chá da noite, o calmante, melhora a ansiedade. Vamos ver outra coisa. Vamos ver. Porque às vezes tem sensibilidade a uma coisa, mas não tem a outra. Tem a canela, mas não tem o gengibre. Então, e também ir testando, né? E vendo a reação do corpo. E aí, como a senhora falou, é tão rico aquele Instagram, né? Porque a senhora coloca dicas assim todos os dias. É um chazinho, é uma sementinha, é uma fruta, é uma combinação aqui. Então a gente pode se valer daquelas dicas ali e experimentando e vendo que realmente funciona, que não funciona, né? De acordo com a nossa particularidade, né? Então isso eu usei bastante, assim, aquelas dicas, aquelas diquinhas ali do Instagram. Eu entrei direto ali, eu ia assistir as aulas e Eu, perguntava para as meninas e muito bom. eu falo sempre. E, Quem tem resultado é quem vê a aula, e aí tá no programa, assiste mentoria, vai lá com as monitoras e pergunta e participa, porque você. E aí você tem apoio, você sabe também, isso tá certo, isso não tá, né? Então tem aquele apoio. Isso é uma coisa, a gente não passa por esse processo sozinha. É muito difícil emagrecer sozinha, né? E não é o caso, é um programa que acolhe muita gente, assim, eu me senti muito, nossa, eu estava pertencendo, assim, a um grupo maior e eu não, qualquer coisinha eu perguntava e tinha o Instagram ali para mim olhar e tinha as aulinhas ali, né, do aplicativo. Nossa, tu não tá sozinha, sabe? Sempre tem alguém que vai te responder a tua dúvida e tu vai poder perguntar alguma coisinha e tem as mentorias toda semana, que ali me ajudou muito também. Porque vai surgindo dúvidas, a gente vai até entender como é que funciona, né? A gente precisa muito, e realmente é uma coisa que é muito bom porque a gente tem esse suporte. Sim, sim.
Fico muito feliz, é muito legal e eu tenho uma equipe maravilhosa também. É verdade, é verdade. Eu sempre elogio eles. Tem que agradecer muito eles aí, que a gente fica ali sempre conversando e reúne e olha, e eu olho muito a comunidade, muito, muito. Eu olho e falo, isso aqui, vamos, né, melhorar, vamos fazer mais isso, vamos puxar para cá. Então é muito legal e é muito legal quando vocês participam, porque tem todo esse feedback, né? Quando comentam, eu gosto muito que comentam. É que eu não consigo, por exemplo, no Instagram aberto, no Facebook aberto, eu não consigo responder todo mundo, porque se eu for responder todo mundo, eu não faço mais nada, né? Acho que nem se eu fizesse isso de 8 da manhã a 8 da noite, eu não conseguiria responder todo mundo. Então, eu entendo que a minha parte, a minha contribuição eu dou quando eu deixo a informação lá, algumas coisas eu consigo responder, outras não. Mas eu olho, porque ler é mais rápido, né? Então eu leio, e disso eu vou tirando conteúdos. Pô, apareceu, então a pessoa põe lá a dúvida. Isso vai gerar um próximo conteúdo. Ah, ó, linhaça é bom, é uma semente boa, mas tem gente que pergunta, e como é que usa a linhaça? Então, no próximo post eu ensino como é que usa a linhaça, como é que usa a chia. Então, a gente vai acrescentando a informação. Então, por isso que é muito importante participar, perguntar. Às vezes a pessoa fica, mas eu perguntei e não me respondeu. Mas é que a gente vai construindo conteúdo em cima da dúvida da pessoa também, porque senão eu não sei o que está passando na cabecinha de vocês em relação à dúvida, né? Eu tenho. E tem coisas assim que é real. Quando a gente domina um conhecimento, às vezes pra gente já não faz diferença. Eu já não consigo perceber que aquilo é uma dúvida. Mas quando vai, pergunta, vejo, olha, isso aqui é importante eu explicar de novo, eu falar de novo, ainda não ficou tão claro. E aí a gente vai aumentando esse conhecimento. E, Cristina, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei feliz, sabe uma coisa que me tocou muito na nossa conversa? Foi teu pai também, que legal. Eu fiquei muito feliz. Sim, meu pai está com 82 anos, 83, né? Ele fez em janeiro, e ele tá, é um prazer, ele tá assim maravilhado, porque ele nunca conseguia baixar a glicose dele, sempre é uma luta. E o pai disse, nossa, eu sou daquelas pessoas assim que eu respiro e já engordo. Eu disse, pai, não é assim. Não é assim, isso é uma mentalidade, isso é uma crença que tu tem. Eu tô com a doutora Cláudia agora, eu tô aprendendo, a gente aprende, né, doutora Cláudia, a gente aprende. E a gente tem aquela ideia fixa de que é assim. O pai, não é assim, pai. Mas eu não quero deixar de comer. Não, pai, eu vou ficar aqui essas 2 semanas que eu tava cuidando deles e eu vou te ajudar. Ele resistiu um pouquinho, mas ele foi, eu vou ficar 2 semanas, então eu vou me entregar disso, pai, me entrega, que nem faço, nem eu fiz. E eu fui preparando e ajudando ele, fazendo as comidinhas, e ele disse a mesma coisa, não sentiu fome, que ele imaginaria que ele ia sentir muita fome, ia ser um sofrimento, e abdicar das coisas que ele gosta. Então, assim, foi ensinando o jeitinho de comer, sabe, as estratégias, fui passando, e ele foi percebendo resultados imediatos, né, doutora, a gente vai percebendo. Tomando água, a gente colocou assim uma garrafinha e aí eu dei pra ele a ideia, pai, vamos botar um pauzinho de canela pra dar uma saborizada, né, um gengibre, alguma coisa assim, um limãozinho. Hoje ele tá fã da água, muito fã da água. Então ele tá muito feliz, sabe? E isso é uma coisa que, não tem preço, é uma alegria tão grande assim ver, né? Uma pessoa que tava necessitando realmente de ajuda. Você aprendeu, porque se você pegasse um papelzinho de dieta, com aquela dieta da quantas colheres, agora é arroz, agora, sei lá, é batata doce, não pode arroz, então é arroz de couve-flor, não sei o que, lá. E fosse um papelzinho teu, sem você saber aquilo, você não poderia ajudar teu pai agora, por exemplo. Porque você pensaria, isso é para mim só, não posso dividir aqui. Mas você aprendeu o conceito, né? Então, o que tem que fazer e dentro da realidade dele, o que a gente pode adaptar dentro daquilo que ele vai gostar, que eu posso negociar com ele, aonde que eu posso ajudar. É um aprendizado, não é? É a história do ensinar a pescar. Eu não estou dando peixe, eu estou ensinando a pescar. E quando você aprende a pescar, você consegue ensinar outra pessoa a pescar também. Exato. E ele foi na endócrino, ele deixou para fazer os exames deles, pai, deixa para fazer os exames dele, os exames, enfim, de acompanhamento daqui a 2 semanas. E ele foi na endócrino dele, que ele tá acostumado aí por causa da diabetes. E a endócrino ficou maravilhada, ela ficou surpresa, ela disse, mas o que aconteceu com o senhor? O que o senhor fez que tá com essa lista de exame aqui? Maravilhoso, tá, né? Deu os parabéns para ele ficou todo faceiro. Ele, né, faceiro e assim, surpreso, né? Que realmente dá resultado e deixou muito bom. E eu também, né? Sim, maravilhoso. Mais saúde. Transportar esse conhecimento para tua família, que é uma coisa que eu falo bastante.
Vai, você consegue fazer junto com a tua família e você vai ter benefício. Hoje mesmo eu estava falando aqui com a minha equipe de uma aluna minha que chama Luciana, que é minha aluna há muito tempo já. Ela já está em manutenção 3 anos. Assim, ela perdeu lá no passado 16, 18 quilos e está mantendo faz tempo já. E que ela falou que num desses desafios que a gente fez, a sogra dela estava lá também, estava precisando de ajuda. E ela enfiou a sogra dela no meio do desafio também, falou, vamos fazer junto aqui. E aí a sogra também perdeu lá peso, cintura, que era o desafio da cintura. E eu acho o máximo isso, eu acho muito legal, porque é história. Eu falo também que eu quero que esse trabalho ele tenha sucesso e que ajude, porque na minha missão, dentro de mim, o que eu quero é ajudar as pessoas. Toda vez eu estudo muito questão estatística, porque eu faço muito trabalho. Desde a faculdade eu gosto de fazer trabalho científico e tudo. E aí eu estudo muito isso, eu gosto muito de ler. E aí todo ano sai uma pesquisa no Brasil, que é uma pesquisa do governo, lá do Ministério da Saúde, mostrando o índice de obesidade, de sobrepeso, de obesidade, de diabetes, de hipertensão na população brasileira. E quando eu leio aquilo, eu fico assim desesperada, porque a cada ano só aumenta o índice de sobrepeso e obesidade. E eu falo, gente, nunca a gente teve acesso a tanta informação como a gente tem na internet aqui. O que está dando errado? E aí eu vejo que o que está dando errado é que as pessoas realmente não querem aprender. Elas querem a solução mágica. Elas querem aquela diquinha e agora é isso que é o sucesso do emagrecimento. E vai pulando de galho em galho, porque a gente nunca teve acesso a tanta informação. Mas também a gente nunca teve acesso a tanta informação superficial, né? Assim, tipo... Então, faz parte da missão dentro de mim. Eu falo que é uma missão muito ousada, que eu tenho, é um desejo muito ousado. Porque eu quero, com o meu trabalho, conseguir diminuir o índice, contribuir para a diminuição do índice de obesidade e de doenças cardiovasculares, juntando com o Alex, que é cirurgião cardiovascular. Eu brinco que o que eu quero é tirar a paciente dele. Quero que o paciente não chegue na mesa de cirurgia. Quero tirar a paciente, quero, né, diminuir aí o trabalho dele. Mas eu tenho essa meta muito ousada. E eu sei que quanto mais pessoas eu ajudar, e informar, vai acontecer essa rede que aconteceu na tua família, porque você aprende. E aí você ajuda alguém da tua família a conquistar isso, mais saúde, controlar a glicemia, melhora o risco dele. E eles veem também, eles veem que a gente está emagrecendo, né? E que a gente está emagrecendo com saúde. E, por exemplo, eu fiquei lá no pai, né? Ele viu o que eu estava comendo. Eu estava comendo salada, eu estava comendo fruta, eu estava comendo a mesma comida que ele estava comendo. Né? Só que eu estava comendo com um jeito diferente, eu estava tomando bastante água, eu estava comendo mais frutas, as sementes, né? Que, enfim. E aí ele foi vendo que não tem nenhum mistério, né? E é tudo saudável, é comida de verdade, né? E isso que é muito bacana, assim, é uma coisa que está ali, mas a gente não, muitas pessoas não sabem aplicar. E a gente aprende aqui, né? Sim, muito bom, muito Graças bom. a Deus. Que bom. E, nossa, Graças a Deus. Felicidade da tua história, do teu emagrecimento, da tua evolução de 16 quilos até agora. Qual é o teu objetivo final? Quantos quilos no total você quer perder? Olha, então, de acordo com aquele cálculo ali do IMC, né? Como eu sou muito baixinha, eu tenho 1,51 m, eu teria que chegar a 56 quilos, né? Mas vamos combinar que eu tô louca de faceira já. Tô muito feliz, né? Eu tô muito feliz, tô realizada. Mas enfim, eu vou indo, acho que tipo, uns 58, 59, pra mim tá muito bom, né? Da minha idade. Sim, sim. E você vai sentindo, na verdade. O IMC, ele é só uma triagem inicial. Ele dá um direcionamento. Da onde, tipo, a maioria da população se enquadra numa margem, né? Falando de estatística, estudo, uma margem do que é normal. E tem uma parte que desvia, tanto para menos quanto para mais, e vai continuar sendo saudável também. E aí eu falo que você tem que ir sentindo. Muitas vezes a gente recalcula a nossa meta, porque você vai lá, eu queria chegar em 60, mas eu cheguei em 64 e tô me sentindo ótima. Isso aconteceu comigo. Logo quando eu quis começar a emagrecer e tal, e pensei num peso-alvo, eu queria 59. E aí eu cheguei em 64. Uma das características do meu corpo é que eu tenho aquele corpo violão. Então eu tenho o bumbum, né? E é corpo de paraense, que eu sou paraense, cintura fininha, quadril e tal, eu tenho até o braço bem grande. E aí eu comecei a ficar sem bumbum, aquilo me incomodou profundamente. Eu falei, não, eu acho que já tá demais, não quero mais. Então, e aí agora que eu já passei dos 40, eu até subi um pouco. A minha meta ia ficar entre 66, 67, que é o que eu me sinto bem hoje. Tá no meu limite de IMC e principalmente tá no limite do que eu gosto. Eu continuo vestindo, eu não mudei de número, eu continuo vestindo 38. Gosto do que eu olho no espelho, gosto do corpo, que eu gosto de ter um corpo. Eu sofri, muita gente tem uma história parecida comigo. Eu era muito magra e eu sofria muito bullying por ser magra.
magrelinha, sabe? Das amigas, todas corpudas e eu magrelinha e não sei o quê. E aí, quando eu entrei na faculdade, tinha aquele trote de doar sangue. Eu não pude nem doar sangue, porque eu nem pesava a quantidade mínima que tinha que ter para doar sangue, de tão magra que eu era. Então, eu vivia com esse bullying o tempo inteiro, de ser muito magra, vestia 2 calças para parecer, né, mais forte, não sei o quê. E isso me levou para um outro extremo, que eu não fui, quando eu fui ganhando peso, eu não fui percebendo que eu fui para um outro extremo. Então, isso também tem muita gente que vive esse trauma da magrelice e o sonho é engordar. Então, muita gente que me procura profissionalmente, 14 anos, 15 anos, eu quero ganhar peso, eu falo, não, vamos ficar assim, naturalmente, na tua idade, no teu tempo. Vamos pensar em ganhar, construir massa muscular e não sei o quê, mas não, engordar não, não toma remédio para engordar, pelo amor de Deus. Eu sempre dou conselho, porque senão a gente se perde e acaba indo para um outro, pela questão psicológica mesmo, né? A gente vai se perdendo. Mas, enfim, é muito legal quando a gente consegue perceber e dominar tudo isso e consegue ter uma vida muito melhor, mais saudável, alinhada com aquilo que a gente quer. Porque o que comanda é aquilo que a gente quer, aquilo que faz a gente bem, né? E daí alinhado também com a questão de saúde, né? Se você também vai ao médico, o médico fica te dando bronca, por mais que você fala, eu tô bem, mas o teu médico tá dizendo que não tá, então não tá, né? E eu já tava com uma pontinha de gordura no fígado, já tava começando. E você, tendo um pai diabético, tem, né, um risco maior para o desenvolvimento de A minha mãe também. também. Minha mãe também, diabética. Então, sendo os dois ainda, então tem que ficar de olho mesmo. E o excesso de peso favorece, né, resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes. Então você tá tirando aí um super risco da tua frente, que é maravilhoso. Com certeza. Cristina, muito obrigada. Que conversa maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Você fez o meu dia, o meu final de dia ficar muito melhor e essa energia, ela se alimenta por muito tempo na minha vida, porque eu sempre fico lembrando da história de vocês, porque isso é o que faz sentido para mim, de fazer esse trabalho, de estar aqui. É o que me... Eu sou muito, quero lhe agradecer também pela oportunidade de estar aqui, né? E agradecer por esse trabalho que a senhora faz, porque esse trabalho salva vidas. E é uma coisa assim que esse programa, né? Ele não é uma coisa para agora, ele é uma coisa para a vida da gente. Eu já tive outras situações em que eu emagreci e eu engordei tudo de novo. E agora não, agora eu tenho conhecimento, né? Então a gente aprende, né? Então esse programa, assim, eu quero lhe agradecer muito por esse programa que a senhora criou, porque chega em vários lugares, esse formato online, acessa várias pessoas. Eu nunca pensei que eu ia estar hoje aqui com 16 quilos a menos, graças a Deus. Eu consegui encontrar a senhora no YouTube. Não me lembro qual é a plataforma, mas que bom que eu consegui. Eu tô muito feliz também. Muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade de estar aqui também, de ter chegado a esse momento. Nossa, para mim é uma felicidade imensa também. Muito obrigada por confiar no meu trabalho, por ter feito a parte também. Eu sempre falo isso, a gente é uma dupla, né? Eu tô aqui com a informação, mas você tem que aplicar. Então, quando você aplica, que você também mergulha, acredita. E às vezes a gente faz desconfiando. Eu sempre falo isso. Quando a gente pede a ajuda de alguém que sabe mais do que a gente, né? Tem mais experiência profissional em relação àquele assunto, a gente também tem que ter, mesmo que às vezes eu falo, mas aquela pessoa já fez, ela tá no... Então, eu tenho que acreditar no que essa pessoa tá fazendo. Então, às vezes a gente faz, que eu te falei, eu faço muitos cursos, às vezes a pessoa fala uma coisa, fala, e aí vem, Cláudia, pelo amor de Deus, né? Você pediu ajuda pra pessoa, a pessoa tá te ajudando, vai lá e faz, porque a pessoa sabe o que ela tá falando, né? Então, a gente tem que ter essa... Tem a Márcia, que é uma aluna minha também, que inclusive hoje é uma das minhas monitoras do suporte, ela emagreceu, ela e o marido dela, o marido 30 e poucos quilos, ela 20 e poucos quilos. E ela falou que no começo ela foi desconfiando, fui fazendo desconfiando, fui fazendo. E aí fui vendo, porque aí quando você faz e já vê, aí já dá uma força, né? Assim, ó, eu fiz meio desconfiando, mas foi acontecendo. Então agora vou. Porque é aquilo que a gente falou, a gente trabalha, é uma mente que é muito trabalhada na restrição, no sofrimento, no corta, tem que se matar na academia. Então é normal que quando a gente ouça que dá para emagrecer e tem que comer mais, tem que comer melhor e não precisa deixar o doce, o churrasco, né? Não precisa deixar de comer o bolo e tudo e deixar de ir numa festa, às vezes causa assim uma reação de não é verdade. O impacto, né? Mas é real. É impressionante, mas é real. Falar sempre isso. Parece bom demais para ser verdade e o melhor é que é verdade, né? É verdade.
Aham, É verdade. é verdade. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço. Gratidão por essa conversa e por essa noite. Muito obrigada por ter contado um pouco da tua história sem neuro aqui pra gente. Obrigada. Um abração para a senhora, para todas que estão assistindo. Bem, Estou muito legal. feliz. Que bom. Um beijo, viu? Um Boa beijo. noite. Muito obrigada. Boa noite. Tchau. Obrigada. Lembrando que esses aqui são conteúdos de aquecimento para o grande evento que é a Semana do Emagrecimento Saudável Sem Neura, que vai acontecer agora do 19 a 25 de janeiro de 2026, onde eu vou te ensinar o protocolo, o método completo, todos os primeiros passos para você conseguir emagrecer quantos quilos quiser, mesmo comendo doces, massas, bebidas, churrasco e tudo o que queira sem neura após os 40 e 50 anos de idade.